Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Porque uma estrela é diferente em glória de outra estrela. Assim também, a ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção e ressuscita em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo natural e ressuscitará o corpo espiritual. Há corpo natural e há corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Porque o homem, primeiro, da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Agora, digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Esse mistério, ele é revelado quando o Espírito Santo quer revelar. Aí nós passamos a entender. Bom dia, né? Antes de tudo, comecei a ler e não dei bom dia para vocês. Então veja só, o primeiro Adão, feito do pó da terra, é isso que quer dizer o nome dele, Adão, pó da terra. Primeiro Adão, ele é o pai de uma nação. Ele é um pai de uma raça. Melhor dizendo, ele é o pai de uma raça, a raça humana. A raça que nasceu de um homem carnal, feito do pó da terra, que não tinha vida própria, que recebeu a vida de Deus. Quando Deus o fez, soprou nas suas narinas e ele passou a ser alma vivente. A vida que está no ser humano não lhe pertence, tanto é que ele morre. E uma vez morto, o fôlego de vida volta para Deus, o corpo volta para a terra e volta a ser pó, mas a alma que surgiu dessa fusão entre o pó e o fôlego de vida, passou a ser alma vivente. Esse ser que nasce dessa fusão, que se chama alma. Aí o homem passa a ser corpo, alma e espírito. Primeiro recebeu o corpo, aí soprou-se na narina dele o sopro de vida, ele passou a ser alma vivente. E esse homem, ele viveu sobre a terra em paz com Deus. Deus deu-lhe a esposa, da sua costela fez Eva, e ele viveu sobre a terra em paz, em harmonia, comunhão com Deus, até que recebeu uma palavra contrária à palavra de Deus, creu nessa palavra e, por ter crido nessa palavra, perdeu a comunhão com Deus e passou a ser suscetível à morte, porque o pecado gera morte. E o pecado gerou a morte nessa carne corruptível, corrompida, nesse corpo corrompido pelo pecado. E todos os homens passaram a morrer. E esse pecado passou a todos os homens, e aí Adão passou a ser pai dessa nação corrompida e mortal. Não seria mortal, mas agora é mortal. E se você observar o ser humano, desde que Adão caiu,
a mulher que ele amava, chamada Eva, quando Deus disse, Adão, você comeu do fruto? Ele não defendeu Eva. Aquela que ele disse agora, esta é osso dos meus ossos, né? É carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada, né? Será chamada Eva, porque é a mãe de todos os seres humanos. E também disse, e deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à mulher. E já não serão dois, mas uma só carne. E então Adão, quando ele se viu em aperto, depois de ter comido o fruto que não era para comer, do conhecimento do bem e do mal, ele agiu com egoísmo. E ali o ser humano foi se corrompendo, inventor de males, criando bombas, armas para matar o seu semelhante, né? Logo nos primórdios da humanidade, Abel e Caim, aconteceu aquela tragédia de Caim matar Abel, e aí degringolou a humanidade. Homens se casando com várias mulheres, não respeitando a sua esposa, tendo tantas mulheres quantas eles queriam. E hoje em dia não é diferente, a gente vê as pessoas se casam com uma, com outra, vão abandonando as mulheres, e as mulheres também não se valorizando, e pai contra filho, filho contra pai, virou uma bagunça a humanidade. Deus, ele procurou salvar a humanidade com a própria humanidade. Enoque, Sete, Noé. A intenção de Noé, de Deus, através de Noé, era criar uma nova raça, um homem fiel a Deus. Mas o que aconteceu? Imediatamente o próprio Noé se corrompeu, se corromperam seus filhos, se corromperam os homens. E então Deus chamou Abraão, criou uma nação através de Abraão, também se corrompeu, e deu a lei para que através da lei o homem fosse salvo. O homem não conseguiu obedecer à lei, e então Deus teve que tomar uma última atitude. A última chance da humanidade. A última chance, a última oportunidade para todos os homens. O último Adão. O segundo Adão. Só que esse Adão, diferente do primeiro, ele não foi feito de barro. E nem foi soprado nas suas narinas a vida. Mas no livro de João, capítulo 1, diz assim, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele. Quer dizer, observe bem a diferença. Em Adão foi soprada a vida, mas nesse Adão aqui, que é Jesus, a vida já estava nele. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça de Deus, cheio da glória de Deus. E vimos a sua glória. Então, esse Jesus, ele não precisou do homem para engravidar Maria. Não. O verbo se fez carne, obra do Espírito Santo, que colocou dentro de Maria o verbo divino, a palavra de Deus, que ela própria se fez, criou para si própria carne dentro do ventre de Maria. E ali nasceu Jesus Cristo, Filho de Deus. E então, quando João Batista batizou para a remissão dos pecados, para arrependimento, aliás, e remissão dos pecados, em seguida veio o Senhor Jesus. E as pessoas eram batizadas em Cristo Jesus. É diferente quando o homem nasceu de Adão, o primeiro Adão nasceu e cresceu como eu cresci, nasci do meu pai e da minha mãe, herdeiro de Adão. E eu vivi a vida toda nessa herança de Adão. Só que quando eu conheci o Senhor Jesus, quando o Espírito Santo fez a obra dele e me revelou o Senhor Jesus, então eu me batizei nas águas. E hoje, nós tivemos a semana passada uma
um estudo com o Bispo Macedo, e ele estava mostrando isso, e aí eu entendi melhor, né? Meus olhos clarearam. Essa explicação trouxe mais claridade, mais clareza àquilo que nós entendíamos. Quer dizer, eu era filho de Adão, como todo ser humano. Todos nós nascemos do primeiro Adão. E corrompidos, corruptíveis. Né? A gente estava no ônibus, alguém encostava na gente, o cotovelo a gente dava de volta, né? Todo mundo tem suas falhas, todo mundo tem o seu limite, enquanto filho de Adão. Mas um dia, conhecendo a Jesus, eu reconheci o miserável homem que eu era, a desgraça de pessoa que eu era. Eu transformava em inferno a vida da minha esposa, dos meus filhos, eu fazia o inferno da vida da minha mãe, eu fazia o inferno de quem fosse meu amigo. Quem quer que se tornasse meu amigo, eu conseguia fazer daquela vida um inferno. Namoradas, amigos, pessoas que eu conhecia, não tinha limite para o mal. E os homens são inventores de males. Você vê o homem fazendo bomba, né, para jogar nas crianças, o homem criando vírus para criar uma pandemia, para criar um mal, inventores de males. Mas quando conhecemos o Senhor Jesus e nos arrependemos de sermos a velha criatura, então aquele velho Adão lá do paraíso, enganador, aquele velho Adão que acusador, covarde, porque abandonou sua esposa, e a covardia é o primeiro item para ir para o inferno lá no livro de Apocalipse, é covardia. Então aquele homem, ele não pode continuar. Então o que houve? Eu me arrependi e fui batizado em Cristo Jesus. O velho Adão foi sepultado nas águas. O herdeiro de Adão morreu ali, ficou sepultado. E quando nasci das águas, eu nasci herdeiro do novo Adão, do Filho de Deus, do Senhor Jesus. Batizado em Cristo Jesus, novo caráter, nova raça. Esse Adão é o pai de uma nova raça, o segundo Adão, o último Adão, porque tudo que Deus quis usar, usando a velha criatura para salvar o homem, não deu certo. Não deu certo. Enoque foi salvo, mas a geração de Enoque foi a de Noé, logo que saiu da arca, era para ser uma nova raça, voltou ao mesmo parâmetro de pecador e corruptos, porque o corruptível não consegue herdar a incorruptibilidade. Então, o Senhor Jesus veio trazer esse novo ser para nós. Esse novo ser que é dele, ele próprio. O próprio Senhor Jesus se fez o nosso Pai, o Pai dessa nova nação. E todos que nascem dele são herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Isso é maravilhoso. E então, seguindo, né, a leitura, nós vimos que na ressurreição nós vamos receber corpos novos. Esse corpo incorruptível, alguém disse assim, mas como é que vai ser essa ressurreição? Né? É semeado na terra aquilo que é terra, aquilo que é corruptível, aquilo que estraga, apodrece, desaparece. Mas na volta de Jesus, nós vamos receber um corpo novo, tal como o do Senhor Jesus. Porque aqui nós acabamos de ler que assim como é o incorruptível, assim seremos nós. Assim como é o corpo espiritual, assim seremos nós. Nós vamos receber um corpo espiritual. Isso é maravilhoso. Eu estava conversando hoje com o povo, fazendo uma reunião, eu estava dizendo o seguinte, que eu estou andando numa bicicletinha velha, esse corpo aqui. Sabe aquelas bicicletinhas velhas, nem tinta tem mais? Toda velha, a rodinha torta, mancando, né? Mas eu tenho uma nave espacial esperando por mim. O meu novo corpo. Não é uma Lamborghini, não é uma Ferrari.
é uma nave espacial, é uma Enterprise interplanetária esperando por mim. E isso vai ser glorioso demais. É nisso que eu creio. É essa a nossa fé. É essa a nossa fé. Isso não é para todo mundo, não. Isso é para os íntimos de Deus. Vai ser um encontro íntimo demais, só para a família. Não é para o estranho. E quando eu falo família, eu não estou falando família, cunhado, não, eu estou falando a família de Deus. Aqueles que vão viver com Jesus. Então, essa bênção eu queria passar para você. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o único Senhor e Salvador, o único que morreu, ressuscitou, venceu a morte, está à tua disposição para a hora que você quiser, quando você quiser. Então você também vai ter direito a não ter a deixar de andar nessa bicicletinha velha, que é o nosso corpo que vai envelhecendo, que acaba até a tinta, né? O cabelo branquinho, foi embora a tinta do cabelo. Acaba tudo, a saúde fica, né, deteriorada, mas nós passamos a ter direito, quando nós ressuscitarmos, ressuscitar num corpo glorioso, num corpo maravilhoso, uma nave espacial, tá bom? E você é o nosso convidado a participar dessa maravilha. É só aceitar Jesus como Senhor e Salvador, tá bom? Se você quiser saber onde é a Igreja Universal do Reino de Deus, não é a Igreja Universal do Reino de Deus que dá isso, mas a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde se prega o Evangelho do Senhor Jesus, você tem o direito de se transformar nesse filho de Deus. Deixar de ser filho de Adão e passar a ser filho de Jesus, nascido do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Se você quiser saber onde é a Igreja Universal, dá um Google aí e coloca www Universal, o endereço, e você vai saber onde que é. E nesse dia 3, não perca família ao pé da cruz. Tudo isso que eu falei vai acontecer na tua família ao pé da cruz, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.